Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal do Miguel Fortunato, Futebol Internacional, e a gente segue com o Guia da Copa do Mundo de Clubes 2025. Todo dia, dois vídeos, um às 9 da manhã e outro 4:30 da tarde, pontualmente, trazendo times, como joga cada time para a competição. O guia está ficando bacana, está tomando forma, tem a playlist lá com todos os times que já foram gravados para você poder acompanhar e se atualizar. Hoje a gente vai falar do Benfica, time português que chega para disputar num grupo que tem Bayern de Munique e busca aí chegar longe na competição. Como é que será que vem as águias para essa disputa? Você vai saber agora, e antes eu peço o seu like, deixe o seu like para que esse vídeo chegue em mais pessoas, compartilhe também com seus amigos que estão aí no clima da Copa do Mundo de Clubes, você que torce para o Benfica, também compartilhe com os seus amigos para que esse vídeo ganhe mais alcance, certo? Você que está chegando agora, se inscreva aqui no canal para aumentarmos o número de inscritos. Vamos lá então, o Benfica teve aí uma temporada interessante, né? Time muito tradicional, campeão europeu e muitas vezes campeão português, e vem com uma temporada onde ele foi vice-campeão, ficou 2 pontos atrás apenas do Sporting. 80 pontos para o Benfica, com 25 vitórias, 5 empates e apenas 4 derrotas no Campeonato Português. Marcou 84 gols na temporada e sofreu apenas 28. Foi realmente um grande campeonato, né? O problema é que o Sporting também fez um grande campeonato. Na Taça de Portugal, o Benfica foi vice-campeão, perdendo a final no último domingo para o Sporting, né? Eu estou gravando esse vídeo no dia 29 de maio. E o Benfica estava ganhando esse jogo até o finalzinho, o Sporting empatou no finalzinho e depois ganhou na prorrogação. A taça da Liga, né, que é uma segunda Copa, o Benfica ganhou, venceu o Sporting na final, ganhou nos pênaltis e caiu na Champions por Barcelona. Ficou em 16º lugar na fase de Liga da Champions, com 4 vitórias em 8 jogos. E eliminou o Mônaco no primeiro mata-mata da Champions, aí enfrentou o Barcelona nas oitavas de final, fez um bom confronto, mas acabou sendo eliminado, né? Nos clássicos, o Benfica foi muito bem contra o Porto, ganhou 2 vezes de 4-1, na Luz e também em Portugal. Contra o Sporting foram 2 empates, uma derrota na prorrogação da taça e uma derrota no primeiro turno do Campeonato Português. A maior vitória do Benfica na temporada foi um 4-0 contra o Atlético de Madrid no dia 2 de outubro pela Champions, jogando no Estádio da Luz. E acho que o principal jogo da temporada foi na fase de Liga da Champions também, a derrota por 5-4 para o Barcelona, que o Benfica estava ganhando por 3-1 no segundo tempo, fez um grande jogo, mas aí no finalzinho acabou sucumbindo, mas ali o Benfica jogou em altíssimo nível, foi um dos grandes jogos do futebol europeu na temporada. O Benfica, falando em números, no Campeonato Português, são 14 gols de bola aérea, 7 gols de fora da área e uma média de 4 chances criadas por jogo. A posse de bola média no Campeonato Português é de 58%. E são 15 jogos sem sofrer gols. Um time que recupera 53 bolas por jogo. Então, um time que marca muito forte o do Benfica. Partindo para o treinador, quem comanda o Benfica desde setembro de 2024, chegou no comecinho da temporada, é o Bruno Lage, que tem 41 jogos pelo clube nessa segunda passagem, com 37 vitórias, né? Antes o Lage treinou o Benfica e tinha subido depois de treinar em várias categorias de base, sub-17, sub-19, sub-21. É uma cria como treinador ali do Benfica, um cara que conhece cada palmo ali do centro de treinamento, do Estádio da Luz. E o Bruno Lage, ele assume o Benfica em setembro, depois de ficar 11 meses parado, né? Teve uma passagem muito ruim pelo Botafogo, não conseguiu ir bem aqui no Brasil, aquela derrocada do Botafogo, né? Depois da saída do Luiz Castro.
o Bruno Lage ele ficou parado e recebeu essa chance no Benfica e fez uma temporada interessante na equipe portuguesa, onde ele se sente sempre muito bem. Ele sempre fala nas entrevistas, né, que ele se sente muito à vontade ali em sua casa. Principais jogadores, não tem como não começar pelo homem-gol do Benfica, o grego Vangelis Pavlidis, que vive uma grande fase. São 19 gols na Liga, 19 gols na Liga Portuguesa e 7 gols na Champions. Ele veio nessa temporada do AEK, fez uma excelente temporada pelo Benfica, tanto que já despertou interesse, já saíram notícias ligadas ao seu nome em relação a Chelsea e a Barcelona. Além de ser um cara que se posiciona muito bem, finaliza muito bem, sabe aproveitar as chances criadas pelos companheiros, é um fazedor de gols, é um cara que tanto no posicionamento na área como em jogadas de contra-ataque ele é muito bom. Se o Di Maria realmente não jogar a Copa do Mundo de Clubes, ele vai ser o batedor de pênaltis da equipe do Benfica, né? Essa é uma situação a se definir, mas ele bate muito bem pênalti e ele também dá assistência ali dentro da área, ali próximo à área, ele dá assistência, ele gera jogo, ele cria chances de gol. Então, realmente, é um centroavante em grande fase. Se a Grécia chegar na Copa do Mundo, tá num grupo difícil nas eliminatórias, certamente vai ter aí a participação dele, titular da seleção da Grécia, também vivendo um grande momento com o selecionado nacional. Situação contrária do Fredrik Ausners, esse meia norueguês, Noruega numa fase de criar aí grandes jogadores, né? Tá com uma safra de jogadores bem interessante. Jogador de 29 anos, tá no Benfica desde 2022, né? Antes jogou no Feyenoord. Eu digo que é ao contrário, porque o Ausners ele diz não para a seleção. Ele não joga na seleção da Noruega porque ele não quer. E o técnico da seleção norueguesa está tentando convencê-lo a jogar essas eliminatórias, né? A que ele jogue no selecionado nacional, mas o negócio do Ausners é só jogar no Benfica. O último jogo dele foi como titular, foi no dia 25 contra o Sporting, depois ele teve uma lesão, ele até jogou a final da taça no final de semana, entrando no segundo tempo, mas ainda não está 100%, mas imagino que para a Copa do Mundo de Clubes, principalmente como ele não foi convocado pela Noruega, não vai jogar, né? Ele vai ter tempo para se recuperar e está bem para a Copa do Mundo de Clubes. Os comentaristas em Portugal, eles falam que não há nenhum jogador no elenco do Benfica que faça o que o Ausners faça. É um cara que tem 54 ações com bola por jogo, 85% de acerto, e ele é um jogador que pelo lado direito, no sistema do Bruno Lage, ali no meio, pelo lado direito, ele dita o ritmo do jogo, ele dá assistência, ele é um jogador que tem muita visão, também ajuda defensivamente, então ele dita muito o ritmo do meio-campo do Benfica. É um jogador extremamente importante. Assim como o outro destaque aqui, né, que joga um pouco mais pelo lado esquerdo, que é o Orkun Kökçü. Em turco não deve ser essa a pronúncia, mas enfim, né? Mas é assim que a gente se acostumou a ouvir os narradores falando aqui no Brasil, né? O Kökçü, ele tem 24 anos, jogador jovem, já é titular da seleção da Turquia, e ele jogou quase todos os jogos da temporada. Ele tem uma vitalidade impressionante. Campeonato Português, 7 gols e 7 assistências, 71 ações com bola por jogo. Ele é um jogador que ele recua muito na hora da construção, né? Ele vem, ele recua, ele ajuda, ele trabalha, ele olha o jogo de trás e também pisa na área. Quando o Benfica está no ataque, ele pisa na área. Ele é o jogador que tem mais passes decisivos por jogo no elenco do Benfica, com 2,3. Então, é uma peça fundamental também. E ele é ambidestro, ele pode chutar para o gol com as duas pernas, e pode cruzar, enfiar uma bola em velocidade com os dois pés. Então, isso dificulta muito os marcadores. Olho nesse jogador, você que não conhece tanto o Benfica, olho no camisa 10, que ele é muito bom de bola. Bom, vamos partir agora para como deve ser o time do Benfica na Copa do Mundo de Clubes, como é que o Bruno Lage deve escalar o time, né? Tem a situação do Di Maria, como eu já disse, o Di Maria ele não sabe ainda, na imprensa de Portugal há uma dúvida se ele vai
estar entre os 23 convocados da Copa do Mundo de Clubes ou não. Ele vai sair do Benfica, existe uma especulação muito forte de que o Rosário Central será o seu próximo destino na Argentina, e o Di Maria, ele chorou ao final da Taça de Portugal no final de semana, ele saiu chorando, com clima de despedida mesmo, ele queria se despedir com um troféu, acabou não acontecendo, então tem essa dúvida. O Di Maria, ele joga no ataque pelo lado direito, e sem ele, o Bruno Lage vai ter que criar uma outra forma, talvez colocar o Arthur Koglu na direita, como está nesse print, e aí o time do Benfica muda um pouquinho o jeito de atacar. Mas ainda não é certo, tá? De qualquer forma, eu vou deixar aqui, eu vou fazer um comentário aqui abaixo nesse vídeo, vou deixar fixado. Então, quando tiver atualização, eu coloco aqui. Tem atualização sobre o Di Maria, sobre qualquer outro jogador que chega, que vai, que não vai jogar, ou que recupera, qualquer atualização importante até o dia da estreia, a gente coloca no comentário aqui embaixo, tá? Então vamos lá, Benfica de Trubin, o Tomás Araújo, que foi zagueiro em muitos jogos da temporada, quando tinha o Bá, né? O Bá não vai jogar a Copa do Mundo de Clubes, isso é certeza, que ele operou e só vai voltar na próxima temporada. Então o Tomás Araújo virou lateral direito e está indo bem nessa função, até porque ele é um jogador que consegue jogar bem ofensivamente, ele dá amplitude, muito versátil, né? Então o Tomás Araújo é o lateral direito, a zaga é formada pelo Antônio Silva e o Otamendi, e aqui eu coloquei o Dal como lateral esquerdo, por conta da especulação do Carreiras indo para o Real Madrid, né, que está muito forte. Mas o titular é o Carreiras, tá? Então, se o Carreiras ficar, ele vai ser o titular na Copa do Mundo de Clubes, e aí é um ganho muito grande, né? Mas se não for o Carreiras, o Dawn assume essa função. Mas o Carreiras é muito mais jogador, seria muito bom para o Benfica ficar com ele. No meio-campo, Florentino, Ausners e Coxu. Esse deve ser o meio-campo. Florentino Luiz, jogador que mais desarma, né? 3,2 desarmes por jogo no Campeonato Português. É um jogador fundamental, tanto para saltar, para pressionar, como para desarmar, para dar o combate no meio-campo, dos dois lados. O Ausner e o Coxu, como eu disse, opções de passe, jogadores que conseguem ver o jogo, criar situações de tal ritmo, criar jogadas, dois jogadores com muita qualidade. E aí na frente, aqui o Arthur Koglu está pela direita, né? Substituindo o papel do Di Maria. O Schjelderup está ali pela esquerda, jogador dinamarquês, e o Pavlidis no meio. O Arthur Koglu, ele gosta mais, ele se sente mais confortável de jogar pela esquerda, porque ele é um ponta de pé trocado. Jogando pela esquerda, ele pode cortar para dentro e bater, até porque tendo Carreiras no time, o Carreiras ele avança muito no corredor, então ele tem mais liberdade para cortar para dentro, para fazer movimentos para dentro, né? E o Benfica, ele procura sempre isso, criar situações nas laterais, nas pontas, para abrir espaço, para buscar o Pavlidis por dentro. É assim que o Benfica gosta de jogar. Então, as movimentações são todas essas. Abrir o jogo pelas pontas para fazer jogadas rápidas, seja no contra-ataque, que aí é mais fácil, que tem mais espaço, ou seja, quando o time está em cima do adversário, tentar abrir os flancos, fazer a marcação adversária, abrir um pouco de espaço para buscar o Pavlidis por dentro, ou então buscar alguém que sobre, que pise na área ali para finalizar. Tem muito jogador para fazer isso. Então, de se pensar como é que o Bruno Lage vai montar esse ataque, tá? Recentemente está jogando assim, mas na final da taça, no último jogo, ele colocou o Arthur Koglu na esquerda e colocou o Bruma do lado direito. O Bruma, que não é um jogador tão finalizador, tão incisivo, mas o Bruma é um cara que dá assistência, que tem uma visão de jogo também, deu 7 assistências no Campeonato Português. Então, assim, opções o Benfica tem. Outra opção que o Bruno Lage pode ter, de repente até como titular, mas ele está se recuperando de lesão, mas deve estar beleza para a Copa do Mundo, é o Anduni. O Anduni, jogador suíço, ele joga ali pela direita, é destro, é um jogador que é bom para passagem de corredor, para fazer o cruzamento, né? Então pode ser uma opção também por esse lado direito. Outras opções de banco são o Belotti, o Down, se o Carreira jogar, é uma opção de banco. O Arthur Cabral, brasileiro, né, é uma opção de banco para o Pavlidis, mas com a grande fase do Pavlidis, ele perdeu muito espaço. E aí ele foi titular só em 2 jogos do Campeonato Português, entrou em outros 19 no segundo tempo,
e só tem 2 gols no Campeonato Português, uma temporada muito tímida, mas é uma boa opção de banco, né? Você precisa de um abafa ali, precisa de um gol no final, precisa botar mais alguém para fazer presença na área. O Arthur Cabral, esse nome interessante. O Leandro Barreira é uma opção de meio campo para rodar o elenco do meio campo, e também o Renato Sanches, jogador campeão da Euro com 17 anos por Portugal em 2016, acabou não virando o que se esperava, só jogou um jogo como titular nessa temporada do Campeonato Português, mas jogou aí, entrou no segundo tempo na final da Taça, pode ser uma opção para o Bruno Lage aí ao longo dos jogos, tem qualidade, pode ajudar aí o time do Benfica. Agora, indo pela briga do Benfica, né? Por que será que o Benfica briga? O Benfica, ele está no grupo com o Bayern de Munique, com o Boca Juniors e o Auckland City, grupo C. O Benfica, ele estreia contra o Boca Juniors na Copa do Mundo de Clubes, dia 16, que é uma segunda-feira, 7 da noite, horário de Brasília. Depois ele joga contra o Auckland City, no dia 20, sexta-feira, 1 da tarde, meio-dia no horário local, e fecha contra o Bayern de Munique, 4 da tarde, no dia 24 de junho. O cruzamento do Benfica é com o grupo D, que tem Chelsea, tem Flamengo, tem América do México ou Los Angeles, que eles ainda vão jogar para definir quem vai estar com essa vaga, e tem o Esperance da Tunísia. Eu acho que o Benfica é um time bem superior ao Boca Juniors hoje, tá? Claro que futebol é futebol. Quando eu falo aqui o que eu acho que vai acontecer, é sempre o óbvio, a lógica. A lógica é que o Benfica ganhe do Boca, mas é a lógica. E no futebol nem sempre a lógica acontece, ainda mais esses torneios em final de temporada, calor, coisas podem acontecer. A gente faz a gente aqui estabelece o que é o óbvio. Agora, se alguma coisa fugir do óbvio, é porque é futebol, e no futebol isso acontece bastante, né? Então, acho que o Benfica tem tudo para vencer o Boca. O Auckland é um adversário extremamente fácil, né? Não tem a menor condição. O Auckland perderia de qualquer time do Campeonato Português. E o Bayern de Munique, o Benfica fez um bom jogo. O Bayern, o Benfica, não dá para falar isso. Acho que o Benfica resistiu ao Bayern, né? O jogo contra o Bayern na Champions nessa temporada foi em Munique. E o Benfica optou em deixar o Pavlidis no banco. Jogou ali 5 jogadores plantados atrás, né? O Benfica já defende linha de 5. Aquela linha de 5 onde ele defende, fica ali, só que sempre um jogador vai e dá o combate para tentar suprir o lugar no meio campo. Uma defesa muito ativa que se movimenta muito. Mas contra o Bayern ficou 5 plantados lá atrás, o time ficou praticamente em bloco baixo o tempo todo, só com 2 jogadores lá na frente, mas não conseguiu criar nada no contra-ataque, e o Bayern ficou martelando. Foi um jogo que o Bayern teve que ter paciência, mas achou o gol. O Benfica só resistiu e acabou tomando gol, perdeu por 1-0, mas não conseguiu criar. Será que vai ser assim de novo? Ou ele vai tentar jogar um pouco mais contra o Bayern agora? É um jogo de última rodada. E lembrando que o confronto direto é o primeiro critério de desempate. Então, talvez seja um jogo ali, vamos ver quem vai ter mais saldo de gol, e aí, se tiver com saldo de gol menor, vai ter que buscar a vitória para ficar em primeiro. Será que quer ficar em primeiro? São muitas perguntas que a gente não sabe a resposta, né? Então, eu acho que o Benfica passa nesse grupo, a teoria em segundo, se der a lógica em segundo. E aí no cruzamento, eu acho que um jogo contra o Chelsea, o jogo contra o Flamengo, contra o América do México, Los Angeles, o Benfica seria ligeiramente favorito, mas com o jogo, com possibilidade de ser eliminado. Contra o Chelsea, é a mesma coisa. O Chelsea seria ligeiramente favorito, mas o Benfica teria a chance de surpreender. Então, eu acho que assim, tudo muito nivelado. Eu acho que a briga do Benfica é por chegar nas quartas de final. Acho que se o Benfica conseguir passar do grupo e chegar nas quartas de final, eu acho que tá bom tamanho. Aí a partir daí é tentar batalhar, tentar chegar o mais longe possível, mas eu não acho que o Benfica está entre os principais favoritos, não. Tá? Uma chegada semifinal assim seria uma surpresa muito positiva para o time português. Esse foi, portanto, o guia do Benfica da Copa do Mundo de Clubes.
fica aí, ó, o convite para você clicar na playlist que vai aparecer logo logo aí, com todos os vídeos que já foram feitos. Você pode maratonar, já pode ficar cracaço para poder conversar com os amigos sobre quem tem chance, quem vai longe, quem não vai na Copa do Mundo de Clubes. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima.